Muito bem, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando um webinar aqui no nosso canal do YouTube. Meu nome é Fábio Figueiredo, Vlad, estou no mercado desde 2006, sou analista da No Alvo e provavelmente você já me conhece, né? Toda terça-feira a gente se encontra aqui no nosso canal para falar de um assunto relevante e interessante. O grande problema, pessoal, é que esse webinar de hoje, como operar falsos rompimentos, que é um tema que eu muito já estudei e há muito tempo eu queria formalizar isso numa aula, era para acontecer ao vivo, mas o YouTube, sei lá, deu algum problema, testei ele por ferramentas diferentes e não consegui fazer ao vivo. Então, não tem problema, cá estou eu fazendo gravado, tá bom? Antes da gente iniciar, eu peço que o amigo, caso se interesse no mercado financeiro, trading, de maneira profissional, inscreva-se no canal, dê like no vídeo. Lembro que o like do vídeo é uma forma de você reconhecer o trabalho que aqui está sendo realizado de maneira gratuita, me mantém motivado para voltar aqui todas as terças e despender um pouquinho do meu tempo para compartilhar meu conhecimento, tá bom? Então, vamos começar a trocar uma ideia sobre falsos rompimentos. A primeira coisa que nós temos que definir, pessoal, é entender o que vem a ser um rompimento, né? A maioria das pessoas não consegue conceituar, né? Confunde a violação com um rompimento. Então, vamos aqui para a nossa aula, tá? Eu vou pegar aqui um exemplo, vamos ver se eu consigo encontrar bons exemplos aqui para a gente poder trabalhar, né? Então, aqui pode ser aqui? Pode ser aqui. Então vamos pegar esse exemplo aqui da Vale. Tá? E vamos colocar aqui no nosso part, para a gente poder caracterizar bem qual é a ideia, né? Então aqui nós temos o clássico pivô de alta, perfeito? O mercado fazendo um zigue-zague ascendente, o que classicamente, né, se traduz como uma reversão de tendência, né? Mas vamos fazer o seguinte antes disso, né? Deixa eu tentar dar um exemplo um pouco mais objetivo aqui e mais didático para todo mundo entender qual é a ideia por trás do que a gente quer passar, tá bom? Muito bem, pessoal. Então nós temos aqui este contexto, tá? Aonde nós temos aqui uma resistência complexa, né? Ou seja, a resistência que foi tocada aqui e aqui. Todo mundo comigo? Bacana. Vamos definir o que vem a ser um rompimento. Um rompimento é aquele cenário de mercado onde nós temos uma resistência complexa ou um suporte. Lembrando que a resistência complexa é aquela que tem toques em diferentes momentos do tempo, né? Então nós temos um toque aqui e um toque aqui, ou seja, no mínimo 2 toques, certo? E um rompimento será aquele candle que consegue fechar acima da resistência, ou seja, que consegue ficar acima da antiga região de resistência, que se rompida tenderá a virar um suporte. Essa é a primeira coisa que nós temos que definir, entender o que é um rompimento. Rompimento, então, é o candle que consegue fechar acima da estrutura de resistência. Lembrando, aqui se eu estou olhando um gráfico diário, obviamente que o fechamento se dá no final do dia. Se eu estou olhando um gráfico de 5 minutos, vai ser no final daquele candle de 5 minutos. Se for um candle de 15, no final daquele candle de 15 minutos, tá? Então, isso aqui é um rompimento. O que as pessoas entendem como sendo um rompimento e que de fato não é um rompimento? Isso aqui, ó, pessoal. Isso aqui não é um rompimento, tá? Tá vendo? O mercado foi lá, penetrou a resistência e voltou. Entendeu a diferença? Então, aqui nós temos o que os grafistas um pouco mais contemporâneos chamam de violação. Ou seja, o mercado viola aquela estrutura de resistência e deixa uma sombra, tá? Então, essa aqui é a famosa sombra. Ou seja, aqui o mercado demonstrou ímpeto baixista, né? Porque os vendedores conseguiram segurar esse mercado e não houve um fechamento acima. Muita gente chama isso aqui de falso rompimento. É um equívoco, né? Porque para eu poder dizer que algo é falso, aquilo precisa tentar ser, certo? Então isso aqui não é nenhum rompimento. Como vai ser um falso rompimento se o mercado não rompeu? Então o mercado viola
entra naquela região, mas volta, significa que houve ímpeto baixista aqui nesse ponto, tá? Então, para eu poder operar falso rompimento, eu preciso entender o que é um rompimento, tá? Então, nós vamos até salvar isso aqui para deixar bem claro, ó. Então, aqui, vamos salvar aqui em imagens, né? Depois eu posso produzir um artigo sobre isso. Exemplo, violação, né? E aqui, e aqui, aquela mesma resistência que a gente viu antes, né? Ó, perfeito? E aqui, um rompimento efetivo. Um rompimento puro sangue, né? Olha aí, tá? Então aqui, o clássico rompimento. Quando o mercado consegue fechar acima. Todo mundo consegue entender isso? Exemplo de rompimento. Tá bom? Então, entendido isso, a gente vai para o próximo passo, né? É entender os rompimentos efetivos. Então, nós entendemos o que é um rompimento. Vamos fazer um mapa mental? Né? A ideia não era fazer mapa mental, porque é uma coisa relativamente curta, né? Não tem muito o que inventar. É algo objetivo. Quer dizer, não é tão objetivo assim, né? Vocês vão ver com o passar da aula que não é algo tão objetivo, né? Mas vamos aqui criar um mapa mental e aí fica um pouco mais organizado. Então tomem nota aí, pessoal. Tá? Então, falsos rompimentos. Tá? Então o primeiro passo aqui é entender o conceito de rompimento. Tá? Então aqui o rompimento. Candle que consegue fechar acima da zona de resistência. Tá? Ou suporte, né? Claro, se for um trade na ponta vendedora, será um suporte, né? Fechar acima ou abaixo, né? Da zona de suporte e resistência. Porque isso aqui poderia ser exatamente o contrário, né? Concordam comigo? Ó, como é que poderia ser isso aqui um exemplo na ponta vendedora? Ó, vamos pegar aqui um exemplo na ponta de venda. Ó, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Para cá, isso aqui sai para lá. Então, todo mundo consegue visualizar este suporte aqui? Né? Então, aqui nós temos um suporte. O rompimento desse suporte se dá com algo nesse sentido. Então, aqui nós temos um rompimento. O mercado consegue fechar abaixo do suporte, tá vendo? E uma violação vai ser exatamente isso. Quando o mercado tenta romper, certo? E não consegue, ó, ele deixa uma sombra. Então, isso aqui é um falso rompimento. Ele penetra, ele viola o suporte e ele volta, tá? Então, conceito de rompimento é o candle que consegue fechar acima da resistência ou abaixo da zona de suporte, tá? Não é rompimento a simples violação da estrutura de suporte resistência, certo? Então, penetrou, não é rompimento. Violação igual sombras, tá? Então, quando o mercado deixa uma sombra, todo mundo sabe o que é sombra, tá? É o paviozinho, tá? Então, o pavio é a sombra. Então, entendido o conceito aí de rompimento, a gente tem que começar agora a entender o que vem a ser um rompimento ideal, tá? Então, aqui. Então, agora, compreensão do rompimento ideal, tá? E qual é o rompimento ideal, pessoal? O rompimento ideal é aquele que se dá com um candle de força. Todo mundo sabe o que é um candle de força? Tá? Candle de força é aquele que é dominado pelo corpo do candle. Então aqui, ó, isso aqui é um candle de força. E isso é um candle de força baixista, né? Um candle de força compradora é o que nós tivemos hoje, por exemplo, aí em muitos papéis do mercado, né? Olha aí, o Ibovespa. O Ibovespa deixou um candle de força compradora, né? O mercado abriu perto da mínima,
né? Abriu na mínima e fechou na máxima, ou seja, totalmente dominado aí pelos compradores. Tá? Então aqui é um candle de força compradora, um candle de força compradora, outro candle de força compradora. Tá? Um candle que não é de força compradora, vamos pegar um candle branco, mas que não é de força compradora. Esse aqui ó, é um candle de dúvida. Tá? Então quando nós temos um candle dominado pelo corpo, esse é um candle de força. Até aqui, tranquilidade, né? Então, aquele rompimento que se dá com um candle de força, ele é um candidato a rompimento efetivo. Tá? Ou seja, descartamos rompimentos com candles de dúvida. Tá? Muitas vezes a gente pode ter algum exemplo. Eu vou dar exemplo aqui na ponta compradora, pessoal, porque é mais usual a gente ter trades na ponta compradora, vamos dizer assim, né? Especialmente para swing trade, tá? Então vamos pegar aqui, ó, esse exemplo. Um rompimento ideal seria algo assim, correto? Tranquilo, né? Esse aqui é o exemplo de livro, né? Isso aqui não é rompimento. Quando o mercado faz isso, não é um rompimento, ele só penetrou a resistência. E isso aqui, pessoal, pode ser interpretado como um rompimento, mas não é um rompimento efetivo, ó. Quer ver, ó? O mercado vai lá e fecha acima da resistência. Tá vendo que ele fechou acima? Vou pegar aqui, vai. Ó. Se a gente for olhar, o mercado fechou acima da resistência, não fechou? Mas e aí? É um rompimento efetivo? Não. Né? A gente tem que saber interpretar o sinal que o mercado está nos dando. E aqui não é um rompimento efetivo, porque não foi um candle de força. Aqui é um candle de dúvida. O mercado abriu em gap de alta, caiu um pouquinho, subiu um pouquinho, fechou mais ou menos na mesma. Tá? Então, esse tipo de rompimento não é ideal. Esse tipo aqui, muito menos. Tá? Esse tipo aqui de rompimento, muito menos. Ó, tá rompendo, não tá? Ó, tá fechando acima da resistência. Certo? O mercado abre em gap de alta, devolve tudo, mas, ou seja, é um rompimento. Mas, ou seja, se você for olhar um gráfico de linha, vai estar assim, ó, o gráfico de linha. Ó, como é que vai estar? O gráfico de linha pega só os fechamentos, né? É ou não é? Vai ter um pivô de alta, mas não é um rompimento ideal. Tá? Então, isso aqui não é um rompimento ideal. O que mais que não é um rompimento ideal? Candle que tenha deixado sombra ou muita sombra, né? Então, por exemplo, aqui ó, o mercado fechou acima da resistência, tá? Até aqui tá tudo bem. O problema é quando faz isso, ó. O mercado faz isso. Tá vendo? Fechou acima da resistência, mas não é um rompimento ideal, tá? Então, o rompimento ideal é aquele que se dá com candle de força. Idealmente acompanhado de volume, tá? Então, quando eu digo volume, é o volume financeiro. Tá? Então tem que ser acompanhado com volume acima da média, ó, tá vendo? Volume acima da média, é isso que a gente quer. Rompimento, um volume acima da média. Hoje vários papéis fizeram movimentos assim, né? Olha aí que belo exemplo aqui em Bradespar. Foi o papel que a gente também formalizou no site. Tá bom? Tranquilo? Por que a gente tem que entender o que é um rompimento ideal? Porque se eu não souber entender o que é um rompimento ideal, como é que eu vou operar o falso rompimento, meu Deus do céu? Tá? Então, compreensão do conceito de rompimento, entendemos o que é um rompimento ideal, né? Porque, mais uma vez, isso aqui é um rompimento, mas não é um rompimento ideal. Então, não sendo um rompimento ideal, a gente não vai apostar no falso rompimento. O que nós temos que entender, pessoal? O indivíduo que está operando um rompimento, o que espera esse indivíduo? Né? O que se espera após um rompimento? O que se espera é isso, ó. É isso. Quando o mercado rompe uma estrutura, tá? O esperado é que o mercado produza, certo? Algo nesse sentido. Tá joia? É esperado que o mercado produza alguma coisa parecida com isso. Ou seja, após entrar numa nova região de preços, que até então o mercado não estava acostumado a negociar, tá? Então o mercado estava negociando aqui, por exemplo, por volta dos R$50, batia 50, voltava, aproximava de 50, voltava, aproximava de 50, voltava até que, blow, fechou em 51. Então o mercado negociou num novo patamar e todo mundo que estava vendido aqui foi obrigado
a comprar para zerar suas posições. E o que significa um vendido comprando, pessoal? O cara joga o preço para cima. Então, quando você está vendido e você quer zerar a sua posição, você vai comprar a qualquer preço. Então, num rompimento, a gente espera exatamente esse tipo de acontecimento. É o que se espera. E o que o indivíduo que opera falso rompimento opera? Ele opera exatamente a frustração dessa expectativa. Então, quando o mercado negocia numa nova região de preços, a expectativa é que o mercado siga naquela região, respeitando a lei da inércia, né? Lei da física. Né? Enquanto algo estiver indo para um caminho, aquilo continuar a ir naquela direção. Inércia física básica. Né? Agora, se o mercado sinaliza ir para uma direção e já no pregão seguinte o mercado reverte aquela expectativa, é aí que nasce a expectativa oposta de o mercado fazer um movimento abrupto e agudo na direção contra o rompimento. Tá? Então, essa aqui é a expectativa natural após um rompimento. Certo? Expectativa natural. Beleza? Agora, o que acontece se já no candle seguinte o mercado faz isso? Ó, faz isso aqui, pessoal. Qual é a leitura? Vamos interpretar aqui o que aconteceu. O mercado rompeu a resistência. Isso aqui chamou dois tipos de participantes. Os vendidos. Os vendidos foram convidados a encerrar suas posições, porque o mercado estava sinalizando que ia continuar em alta. Chamou qual outro tipo de público? O público que queria apostar na continuidade da alta. No pregão seguinte, há uma barra igual essa. Uma barra forte, um engolfo de baixa. Tá? Esta barra aqui, pessoal, ela pode ser ou um engolfo de baixa, tá? Ou ela pode ser o que alguns grafistas chamam de Twin Towers. Tá? Twin Towers, barras gêmeas, essa seria a tradução. Tá? Então o mercado rompe numa barra e na barra seguinte nós temos uma barra do mesmo tamanho, mas na cor diferente. Então barras gêmeas, né? Ou seja, barra branca e já na barra seguinte negada completamente. Ou seja, aqui o mercado negou, ele rejeitou de maneira extremamente ríspida aquele rompimento. Tá? Então, essa rejeição ela pode ser ou numa Twin Towers ou, naturalmente, ela pode ser num engolfo de baixa, né? Quando o candle em questão, aqui o candle preto, ele engole o candle anterior. Ou seja, no dia seguinte o mercado até abre em gap de alta e ele engole completamente. Tá? Então, isso aqui é um tipo de falso rompimento. Tá? Existem alguns tipos de falso rompimento. Esse aqui é um deles. Tá? Então, vamos ali para o nosso mapa mental conceituar o que é um falso rompimento. Nós conceituamos o que é um rompimento. 2, a gente conceituou o que é um falso rompimento. Perdão, o que é um rompimento ideal. Né? Para ter falso rompimento, tem que ter um rompimento ideal. Tá? E agora, a gente vai caracterizar o que vem a ser exatamente, tá? Um falso rompimento. Tá? Então, vamos colocar ali no nosso mapa mental. Falso rompimento. Tá? Então, primeiro de tudo, falso rompimento é um rompimento que falhou. Tá? Só que a gente só sabe que esse rompimento falhou depois. Tá? Existem alguns sutis detalhes para a gente poder ficar na expectativa de que tá com cara de ser um falso rompimento, sabe? Mas os bons falsos rompimentos são aqueles, por exemplo, amanhã. É ou não é lindo, maravilhoso esse rompimento aqui de BRAP? Certo? O que seria um falso rompimento perfeito? Amanhã o mercado deixar um candle preto, engolfando esta barra aqui. Isso é um falso rompimento imperdível de ser operado. É esse tipo de cara que a gente quer. Qual que é a expectativa de qualquer grafista do nível 0 ou do nível 10 após esse rompimento? A expectativa é de continuar no movimento de alta. Se amanhã o mercado vem contra essa expectativa, todo mundo aí se frustra. Inclusive, quem comprou aqui vai querer estopar suas posições. Captou? Então, o stop desses caras aqui, a entrada de quem se frustra, aqui nesse exemplo na ponta vendedora, é que traz consigo uma expectativa muito grande na ponta oposta. Tá? Então, o falso rompimento ele será um rompimento frustrado. Tá bom? Um rompimento
frustrado. Então a gente já sabe o que é um rompimento, a gente já sabe o rompimento ideal, a gente vai procurar aquele rompimento ideal e frustrado. Frustrado igual uma barra, certo? Que negue completamente, certo? A mensagem da barra de rompimento, tá? E a gente pode citar, graduar, né? Os tipos de falso rompimento, tipo de falsos rompimentos, porque existem vários tipos, né? Eu vou colocar aqui os mais usuais, tá? Então, esse aqui é o mais fácil de identificar, tá? Ou seja, aquele que o mercado rompe e já na barra seguinte o mercado nega, já na barra seguinte. Mas nós temos uns falsos rompimentos que são assim, ó. E eu sei, pessoal, não fiquem bravos comigo, porque sim, tem subjetividade, tá? Ou seja, o mercado rompe e aí ele demora. O mercado demora para fazer e consolidar o falso rompimento. Ó, então o mercado vai lá, deixa um dojizinho, aí depois ele faz isso aqui, entendeu? Ele demora para dar o sinal, captou? Aí, num belo dia, acontece algo assim, tá? Então, a gente só vai poder, de fato, dizer que aquele rompimento foi falso, pessoal, quando, num caso de um trade na ponta compradora, tá? Quando a mínima da barra que foi rompida for perdida, tá? Então, esse é o critério objetivo para validar um falso rompimento. Antes de falar dos tipos, né, vamos falar aqui do critério para validar, né, o falso rompimento. Ou seja, é um fechamento abaixo da mínima, barra acima da máxima, né? Que se for um rompimento para baixo, o fechamento acima da máxima vai ser um falso rompimento. Concorda? Certo? Um fechamento abaixo da mínima ou acima da máxima do candle que produziu o rompimento em questão. Todo mundo entendeu? Ficou claro? Ficou claro, né? Acho que não tem nenhum tipo de dúvida. Tá? Então, os tipos de falso rompimento. Tem aquela, o tipo aqui. Aqui. O falso rompimento imediato, tá? Que normalmente vai ser uma Twin Towers, certo? Ou vai ser um engolfo de baixa, certo? Então aqui nós temos um falso rompimento imediato, ou seja, rompe já no dia seguinte o mercado nega, já no dia seguinte, tá? E nós temos o falso rompimento enrolado, tá bom? Enrolado, certo? Que é aquele que o mercado demora para rejeitar. Mas aqui já vem aquela percepção da seguinte, né? O mercado rompe e ele demora para andar, ele fica de lado, né? Fica ali deixando aqueles candles de dúvida e demora para ganhar momento e ir embora. Pessoal, uma coisa que tem que ficar muito clara, tá? Trade bom vai rápido. Trade bom não fica enrolando. É por isso que nós, dentro do nosso modelo, temos uma ferramenta que nos permite sair de maneira objetiva, de maneira antecipada dos nossos trades. Tá? De maneira antecipada, que é as médias. A gente usa médias para antecipar a saída e para minimizar o nosso stop. Tá? Porque trade bom vai rápido. Trade bom vai rápido. Começou a enrolar, né? Tem que ter um critério para sair antes. Não dá para ficar no achismo, né? Senão fica subjetivo demais. Tá bom? Então vamos pegar aqui uns exemplos reais. Vamos validar tudo que a gente viu primeiramente, né? Depois a gente vê uns exemplos reais. Então, todo mundo comigo? Olha ali, ó. Conceito de rompimento. Rompimento é um candle. É um candle que consegue fechar acima da zona de resistência ou abaixo da zona de suporte. Tá? Não é um rompimento a simples violação da estrutura. Tá bom? Violação é igual a sombra. Aquela sombra que o mercado deixa. Tá bom? Compreensão de rompimento ideal. Então, o rompimento ideal é aquele que se dá com candle de força, certo? Idealmente acompanhado de volume. Volume confirma o sinal do mercado. E a gente descarta rompimentos com candles de dúvida, tá? Ou com sombras amplas, né? Ou melhor, vamos fazer assim, ó.
colocar todas as características. Ó. Descartamos rompimentos com candles de dúvida, com sombras amplas e de cor contrária ao sinal. O que eu quero dizer? O mercado deu um sinal comprador, o mercado rompeu, mas com candle preto. É raro acontecer, mas pode, tá? Ou o mercado perdeu o suporte, ou seja, deu um sinal vendedor e rompeu com candle branco. Né? Não é o ideal. Tá? Então a gente descarta esse tipo de rompimento. Se eu descarto esse tipo de rompimento, é óbvio que nós não vamos operar o falso rompimento. Então olha quantos passos a gente tem que dar para operar um falso rompimento. Para operar o falso rompimento tem que ter um rompimento. Tá bom? E é aí que todo mundo se mela e confunde as coisas. Tá? Então o falso rompimento é um rompimento frustrado. Então o rompimento tem que ter acontecido. Frustrado significa o quê? Uma barra que consegue fechar, barra que negue, né, completamente a mensagem da barra de rompimento. Negar, qual é que é o critério? Fechar acima da máxima ou abaixo da mínima. Tá? E aqui os tipos de rompimento. Então eu vou colocar isso aqui para cima. Isso aqui poderia vir para cá, né? Aí, ó, agora acho que ficou mais organizado. Vamos dar uns exemplos reais? Tá? Então, essa primeira meia hora aí da aula foi para a gente conceitualizar. Cara, só isso aqui eu já poderia cobrar. Porra, tem nego que cobra 5 conto para ensinar esse tipo de negócio. Cara, só isso aqui, talvez o pessoal que está não tenha noção, mas aqui tem muito valor. Se você se dedicar a estudar isso aqui, em compreender essas coisas, tá? Você está em outro nível. Mas vamos lá conceitualizar aqui o que vem a ser um falso rompimento. Ó, isso aqui é um falso rompimento? Para baixo. Aqui. Ó, é um falso rompimento? Não é um falso rompimento. Não, nem fechou abaixo. Não é. Tá? Aqui, ó. Aqui o mercado esboçou fazer um falso rompimento, ó. Muitos diriam que isso aqui é um falso rompimento, né? Mas não é. Ó, o mercado fechou abaixo do suporte, correto? O que é um falso rompimento? Se o mercado fechar acima daquela máxima. Se for a barra seguinte, é um sinal muito forte. Se demorar mais, é um falso rompimento? É, mas não é tão forte quanto negado imediatamente. Ó, e aí, tá voltando. Falso rompimento? Não, não é falso rompimento. Não é. Tá? Por quê? Porque ele não fecha acima da máxima do candle que rompe. Entendeu? Ó, e aqui o mercado acabou evoluindo. Captou? Vamos ver se a gente acha um exemplo de falso rompimento. Não é uma coisa tão comum, pessoal, por incrível que pareça, tá? Não é uma coisa muito comum. Certo? Aqui, ó, perfeito. Esse exemplo que tá demais, ó. Suporte, certo? Olha ali, ó, rompeu, não rompeu? Cara, esse exemplo aqui é exemplo de livro. Olha ali, ó, rompeu, não rompeu? Volume, olha ali o volume acima da média. É ou não é? Exemplo perfeito. Candle seguinte. Pá? Não negou de cara e já 2 candles depois, o que o mercado fez? Fechou acima da máxima do candle que rompeu. Isso aqui é um falso rompimento. Tá? Até vamos colocar aqui no nosso mapa mental. Ó. Exemplos. Opa. Exemplos. Tá? Então vou botar aqui BRAP na venda. Olha que sinal. E o que o mercado fez, ó? Tá vendo? Certo? Olha ali. Olha o que o mercado fez. Pessoal, e é isso aqui que os falsos rompimentos produzem. É isso aqui, ó. Então, onde que teria sido a entrada? Duas, né? Ou no fechamento desta barra, tá? Eu cheguei no começo da no alvo a criar um modelo para operar falso rompimento. Eu entrava no fechamento da barra, tá? Eu ia dizer na superação da máxima, mas acho que fica regra demais, né? Vamos lá. Aqui é um falso rompimento. Perfeito. Tudo lindo, tudo maravilhoso. Tá? Então a entrada no fechamento da barra que fecha acima do candle que tentou ser um rompimento. Tá? Todo mundo comigo? Então vamos colocar esse exemplo. Ó, isso aqui é lá em novembro de 2017. Falso rompimento 1. Aqui. Ixi, deu aqui.
Aqui, ó. Agora vai. Aqui. Falso rompimento 1. Pronto. Então tá aqui no nosso mapa mental, ali bonitinho, o falso rompimento. Tá? Bacana. Vamos achar mais um exemplo, tá? Vamos achar mais um exemplo. Tem que ser exemplo bacana, tem que ser exemplo bonito. Ó, aqui, pessoal, daria para forçar muito a barra, né? Ó, aqui é um suporte, o mercado perdeu o suporte, tá? A gente vai chamar de falso rompimento se isso fechar acima da máxima do candle que perdeu o suporte. Demorou muito tempo, né, pessoal? Mas, enfim, não acho errado o indivíduo aceitar esse sinal aqui como a sinalização de falso rompimento, tá? Então aqui foi uma sinalização também de falso rompimento. Rompimento para baixo, não era tão forte quanto o outro, né? Que esse aqui não tinha tanto volume, tá? Mas esse aqui também foi falso rompimento, ó. E o mercado acabou fazendo um movimento contrário bastante abrupto, tá? Eu vou pegar papéis aleatórios aqui, tá? Para mostrar que isso aqui funciona e serve dentro de qualquer âmbito, tá? Nem sempre vai funcionar, sempre, né? Óbvio. Embora aqui não foi falso rompimento, né? O mercado perdeu o suporte. Olha, não vou... foi sim, tá? Então aqui, ó. Aqui foi um falso rompimento. Fajuto, né? Mas, ok. Aqui teria sido um falso rompimento que falhou. Ou seja, o falso rompimento que foi falso. Lindo esse aqui, ó. Lindo, lindo. Esse aqui é bacana, ó. Esse aqui na ponta compradora. O mercado foi lá, rompeu essa congestão. Ok? Os exemplos aqui que eu estou dando no gráfico diário, tá? Aí o mercado fez isso. Bum! Ó, 4 dias depois. Tá vendo? Então aqui nós tínhamos a congestão. Certo? Aqui o rompimento da congestão. Aqui foi o rompimento. E aqui a consolidação do falso rompimento, quando o mercado fechou abaixo da mínima do candle que rompeu. Tá? Então, aqui houve um sinal gritante para se atuar na ponta vendedora. Olha ali, o mercado chegou a abrir gap, né? Então, exemplo maravilhosamente maravilhoso aqui em Ciel. Isso aqui, mais uma vez, qualquer prazo operacional. Swing trade, day trade, já vou dar exemplos no índice, tá? Aqui, falso rompimento 2. Tá? Então vamos colocar aqui Ciel na venda. Aqui era o contrário, né? Aqui era BRAP na compra. Vamos lá adicionar o nosso arquivo para ficar bonitinho o nosso mapa mental, tá? Então ali está o falso rompimento de Ciel. Vamos? Aí, ó, tá? Então aqui foi o rompimento e aqui a consolidação do falso rompimento, que é venda, tá? Alvo, pessoal, isso é pessoal, tá? Alvo, cada um vai trabalhar de acordo com as suas crenças. Vai usar Fibonacci, pode usar ondas de Elliott, pode usar True Range. Eu uso o True Range, que é o indicador de volatilidade. Tá bom? Mais um exemplo. Agora vamos pegar um exemplo no intraday. Tá? Vou pegar aqui o IN M19 e eu vou pegar todo o movimento aqui desse contrato. Tá? Eu vou pegar aqui o gráfico de 5 minutos para a gente ter bastante sinais. Tá? Vamos voltar lá para abril, que foi quando esse contrato aqui começou a negociar, né? Quando é que ele começou a negociar? Foi na terceira quarta-feira de abril, foi dia 17. Dia 17 mesmo? Quarta-feira, é isso aí. Aqui eu tô em maio, é abril que eu quero. É dia 17, tá? Beleza. Ó, aqui exemplo perfeito, ó, certo? Máxima do dia, correto? Máxima do dia. Mercado foi e rompeu a máxima do dia. Não é um rompimento isso aqui? É um rompimento com volume, não é? Cara, rompimento com volume.
Se fechar abaixo desta mínima, nós temos um sinal de venda. Tá? Nós temos a confirmação do falso rompimento. O mercado foi lá, deixou uma Twin Towers e fechou abaixo. Fechou abaixo é venda. Tá? Conceito, objetivo. Fechou abaixo é venda. Ah, mas eu quero de dúvida, cara. Fechou abaixo é venda, tá bom? O stop coloca lá em cima e o alvo pessoal, tá bom? Tem gente que vai buscar o alvo aqui no suporte, tem gente que vai pegar um fator da volatilidade, tá ok? Eu trabalharia aqui 300 pontos de alvo, que deu um pouco antes, ó. Por aqui assim teria sido o meu alvo, tá? 300 pontos que é 2 trends, tá bom? E olha só que interessante, né? Falso rompimento, rompeu para cima, foi falso, o mercado veio contrário. Aqui o mercado tinha a mínima do dia, não tinha, ó, mínima do dia, certo? Aí o que acabou acontecendo? Rompeu, marca máxima, se fechar acima, aqui já demorou muito, né? Aqui não é aquele exemplo maravilhoso, que nem o outro, né? Mas aqui foi um falso rompimento, ó. Esse candle confirmou que esse rompimento foi falso, tá? Então aqui quem é mais, eu não faria essa entrada, tá? Mas quem foi mais agressivo acabou se dando super bem, ó, porque o mercado acabou fazendo um movimento importante. Por que eu não faria essa entrada? Por dois motivos. Aqui já era meio-dia, na casa ali do meio-dia, eu não opero quando começa a entrar na casa do meio-dia. E aqui demorou muito, né? Eu gosto daqueles que nega na hora, entendeu? Cara, guarda esse exemplo aqui, ó, 5 minutos do índice, tá? Vocês viram? Eu voltei o gráfico aqui e comecei a procurar junto com vocês os sinais, tá? Vamos lá. Procurar aqui mais um. Vamos ver o que nós temos. Opa, será que aqui ó, o mercado vai romper? Suporte. Opa, fechou abaixo da mínima, não fechou? Marca máxima. Se fechar acima da máxima é falso rompimento. Opa, falso rompimento. Não é aquele exemplo ideal, porque o mercado já vem, demorou muito aqui, né? Mas isso aqui seria um falso rompimento. Ó, e aqui o falso rompimento também foi falso, né? Mas enfim, aqui não era o contexto perfeito. O contexto perfeito não nega de imediato. Tá? Aqui de novo, ó, suporte. Né? Esse aqui foi o canto que rompeu. Aqui não era nenhum exemplo ideal. Tá? Embora aqui, o cara que não foi tão chato teria aceitado esse sinal aqui. Né? O mercado ficou de lado e acabou indo. Captaram a ideia? Vê se a gente acha mais um exemplo. Vou pegar um exemplo atual aqui. Ó, que é 20 de novembro. Opa, olha ali, ó. Máxima, o mercado rompe. Se fechar abaixo dessa mínima, falso rompimento. Falso rompimento. Tá? Aqui já era o fim do pregão, tá, pessoal? Então é mais um exemplo didático, tá? Falso rompimento. Tá? E aqui frustrou. Aqui frustrou. Mas aqui já era o final do pregão, como eu falei, né? Mas esse aqui é um exemplo perfeito. Mas como eu disse, já era finzinho do pregão, né? Já era 16h50. Vou tentar achar aqui outro exemplo. Aqui daria para dizer que foi um falso rompimento, ó. Rompimento. Mínima. Fechou abaixo da mínima. É venda. Stop lá em cima. Alvo para baixo. Tá? Então aqui fluiu bem o trade de falso rompimento. Olha que coisa interessante. Mais uma vez, ó. Resistência. Tá? Rompimento. Falso rompimento. Concorda? O mercado fez o movimento. Depois, suporte. Rompimento. Fechou acima da máxima. Falso rompimento. Então aqui, sinalização de entrada na ponta compradora. Tá? Então aqui a venda produziu esse movimento e a compra produziu esse movimento. Então aqui o cara que atuou usando esse contexto se deu bem nas duas pontas aqui no dia 21 de maio. Tá? Tentar achar mais um exemplo. Mais um aqui, ó. Resistência, mercado rompeu, consolidou como falso rompimento, fluiu, né? Acabou fluindo, certo? Stop fica acima da máxima, 200 pontos. Aqui o mercado chegou a cair 300, o meu alvo aqui seria 260. Tá? Captaram, pessoal? Barbada, né? Não tem nada de mágico nisso aqui.
Óbvio que você tem que treinar o olho, tem que estar apto. Ó, rompimento. Isso aqui é um falso rompimento. Cara, tá muito em cima do lápis ali para chamar de falso rompimento, né? Ó, agora já ficou um pouco mais claro, né? Então aqui o indivíduo aceitou a entrada aqui nesse ponto, aceitando isso como falso rompimento. E aqui o mercado acabou evoluindo. Tá? Eu nem sabia que o mercado ia fazer isso aqui. Tá? Captou a ideia? Então aqui nesse caso, o alvo era 420 pontos. Quando a volatilidade fica maior, meus alvos vão ficar maiores. Certo? Opa, olha ali, ó. Rompimento. Aqui, será que é falso rompimento? Por enquanto não, né? Olha, demorou, mas acabou consolidando o falso rompimento ou não? Consolidou. Tá? E ficou embolado aí, né? Não era aquele exemplo perfeito, né? Porque demorou muito aqui do rompimento até o falso rompimento. Quanto mais rápido for, mais efetivo tende a ser o sinal, pessoal. Tá? Mais efetivo tende a ser o sinal. Opa, olha aqui, ó. Belo exemplo. Ok? Tem para os dois lados. Ó. Pode ser que seja falso rompimento para algum dos lados. Opa, fechou abaixo, não fechou? Aqui, pessoal, eu não colocaria o stop aqui, né? Não aceitaria isso aqui como falso rompimento se fechasse acima dessa máxima. Eu trabalharia aqui. O mercado tem que voltar para dentro da congestão, né? Opa, perfeito. Aqui é compra por falso rompimento. Stop na mínima. O alvo é 400 pontos. Vamos ver se foi. O que aconteceu? Opa, que deu stop. E olha o que aconteceu, pessoal. Olha como o cara tem que ter cabeça boa no intraday, né? Aqui deu compra pelo falso rompimento, exatamente pela estratégia que eu estou passando aqui para vocês. O mercado foi, fechou abaixo da mínima, ou seja, o que acabou acontecendo aqui? Stop, né? O cara comprou aqui, colocou o stop aqui embaixo, foi estopado, tá tudo bem, pode pessoalizar o stop. Novo rompimento, se consolidar falso rompimento, faz uma nova entrada. Olha lá, nova entrada, o cara tem que ir lá e fazer o quê? Fazer uma nova entrada, colocar o stop na mínima, alvo de 420 pontos. E aí o mercado andou. Vocês viram que não foi nada programado aqui, tá? Eu poderia pegar só os exemplos maravilhosos. Estão pegando a ideia? Tá? Então aqui o mercado chegou a andar lá, ó, 760 pontos. Tá? Pessoal, é relativamente simples, tá? Não é tão objetivo assim, porque você vai ter que marcar suporte e resistência e você vai tentar atuar na ponta contrária do rompimento, se o rompimento for consolidado como falso. Quanto mais demorar, pior. Tem que ser rápido. Ó, isso aqui não é aquele rompimento perfeito, na minha opinião. Ó. Aqui era a resistência, rompeu, perdeu a mínima, venda, né? É ou não é? Venda. Coloca o stop lá em cima, é um stop relativamente longo, tá? E o alvo, ó, nesse caso aqui seria 360 pontos. Tá? Aqui daí para colocar o stop aqui, né? Tem um topinho mais baixo que o topo anterior. E aí andou ou não andou? 360 pontos, 390 chegou a andar, né? Então, bela venda por falso rompimento. Vamos ver se teve mais alguma coisa. Ó. Se perdeu o suporte, pode ser falso rompimento. Opa, perdeu a mínima. Se fechar acima da máxima, é falso rompimento. Aqui não foi, né? Aqui evoluiu. Aqui já não... Aqui evoluiu, né? O rompimento andou de verdade. Tranquilo? Semanal. Dá para usar no gráfico semanal? Dá para usar em qualquer prazo. Tá? Dá para usar em qualquer prazo. Vamos ver se eu acho um exemplo aqui de falso rompimento. Tem que ser um falso rompimento bonito, né? Didático. Aqui não tem nenhum. Não, óbvio que no semanal não vai ter tantos exemplos, né? Não tem nenhum exemplo ideal. Quando negar já na próxima barra é que é o ideal, tá? Tô dando uma olhada por cima, tá?
Ó, já tô na letra B aqui, não vi nada de falso rompimento. Aqui tá com mais cara de falso rompimento, né? Esse exemplo aqui. Mesmo assim demorou muito, né? Ó. Não era o exemplo perfeito, né? Porque daí cai naquela casa de rompimento jaguara, né? Ó, rompimento com candle de dúvida, não é o contexto. Vamos ver no diário aqui da Brasil Foods. Ó, aqui no diário da Brasil Foods a gente teve um exemplo de falso rompimento, tá? Ó, rompimento, não era aquela coisa maravilhosamente perfeita, porque tinha essa sombra, né? Mas, pô, rompeu, ok? Se fechar abaixo da mínima, frustra o rompimento, o mercado tende a fazer um movimento no lado oposto muito forte. Venda, coloca o stop acima da máxima, alvo 2,20, né? 2 trades. E aqui o mercado chegou a andar R$4, né? Ô, paulada linda e maravilhosa. Gol. Tem algum exemplo de falso rompimento? Tem, ó. Aqui é o gráfico diário. Rompeu aqui. Consolidou falso rompimento aqui. Só aqui que foi consolidar. Olha quanto tempo depois. Quão longe foi, né? Aqui, ó. Aqui é mais um exemplo didático, né? Porque o stop tá muito longo, né? O cara vai usar um stop lá de 16%. Porra, na prática o cara não vai fazer esse trade, né? Aqui o stop tá muito longo. Tá? Mas olha só. Captaram a ideia, ó? O mercado chegou a andar, cara. Chegou a fazer um movimento muito forte contrário, ó. Então, stop lá de 17%, mas chegou a cair 19%. Né? Captaram? Certo? Muito bem. Então, ó, isso aqui é outro exemplo bonito, ó. Tem que ser assim, ó. Isso aqui é o ideal, ó. Rompeu aqui, não rompeu? Falso rompimento. Por quê? Fechou abaixo da mínima. Coloca o stop lá em cima. Alvo 2,20. 2 trades. Andou ou não andou? Andou, né? 2,20. Ah, que sacanagem. Quer ver que não vai pegar? Ih, rodei. Viu? Não pegou. Pra ver como não é combinado, né? O mercado chegou a andar aqui. Olha lá. 10% quase, né? Mas pela volatilidade o alvo era R$2,20 e andou 1,70, tá? Então, eu vou assumir aqui que o indivíduo, ao ter andado todo esse momento, já teria colocado o stop no zero, para não sair no prejuízo, que senão o cara fica muito machucado, né? De ver o trade fazer esse movimento e ele não usufruir. Olha que lindo isso aqui, ó, pessoal. Olha isso. Vai dizer que isso aqui não poderia estar em qualquer slide de curso de análise técnica. Poderia estar na capa de um livro de análise técnica. É ou não é? É ou não é? Aí o mercado vai lá, 5 dias depois e faz isso. Fecha abaixo da mínima do candle que rompe. Stop acima da máxima. Aqui é venda. Tá? Coloca o stop lá em cima. Tá? Fechou abaixo é venda. Alvo 1,80. Só que aqui já é aquela coisa, né? Você está arriscando 3,50 para buscar 1,80. Pela volatilidade seria 1,80, tá? Só que aí que tá, o mercado andou pra cacildes. Olha como andou. E aí? É uma pena que a gente não tá ao vivo para poder simular isso aqui em outros... nos papéis que a galera quer, tá, pessoal? Mas isso aqui é qualquer prazo, tá? No mensal deve ter falso rompimento, tá? Deve não, tem falso rompimento. Tá? Vamos ver se a gente acha aqui Itaú da vida. Ó, o cara não vai fazer um trade, né? Olhando o gráfico mensal, mas pode criar um viés, né? Será que o Ibovespa não tem alguma coisa? Aqui, né? Foi o falso rompimento que... O falso rompimento falhou do mensal aqui, né? Ai, ai, ai. Aqui a gente teve um falso rompimento para cima, né? Ó, o mercado rompeu para baixo, concorda? Ó, aqui é o mensal do Ibovespa, tá? Ó. Perdeu, fechou abaixo do suporte e 2 meses depois fechou acima. Você não vai operar esquema, você vai criar um viés bastante importante na ponta oposta. Tá? Dólar, querem testar o dólar? Eu não opero o dólar no intraday, tá? Não acho o dólar muito complexo de ser operado. Tá? E teria que avaliar e fazer os devidos testes aí, tá? Mas eu não sou fã de operar o dólar. Acho o dólar extremamente mentirosinho.
Mas mesmo o dólar, que é todo mentirosinho, ó, rompeu, né? Aqui é o começo do dia ou o final do dia? Aqui é o primeiro candle do dia de 5 minutos. No candle seguinte, fecha abaixo da mínima do candle que rompe. Coloca o stop acima da máxima do dia. Alvo aqui nesse caso 5 pontos para baixo. Tá? Seriam 2 true ranges. E o mercado andou 11 pontos, até mais, né? Exemplo perfeito de falso rompimento. Todo mundo comigo? Tá? Vou pular o dólar aqui porque eu detesto o dólar. Eu não gosto de operar dólar, tá? Milho. Será que o milho não faz falsos rompimentos também? Então aqui eu peguei o gráfico perpétuo do milho, ou seja, contrato que cola um vencimento no outro. E vamos ver se a gente não acha aqui falsos rompimentos no milho. Ó, aqui demorou muito, né? Não é aquele exemplo perfeito, né? Mas vocês podem usar o contexto, né? Para usar a informação. Rompeu para cima, fechou abaixo da mínima do candle que rompeu algumas semanas depois, né? E o movimento contrário acabou vindo. Tá? Ó. Nada de... Não teve tanto falso rompimento aqui no milho não, né? O que mais a gente pode pegar? Índice a gente já mostrou. Petro. Vai. Petro. A gente já falou da BRAP, que é praticamente a Vale, né? Ó, aqui a gente teve um falso rompimento na Petro, não teve? Suporte, aí o mercado foi lá, perdeu o suporte, se fechar acima da máxima, falso rompimento. Compra por falso rompimento. Stop lá embaixo da mínima e o alvo R$1,60. Não andou ainda, né? Mas está a caminho. Captaram a ideia? Tá? Então aqui por conta desse falso rompimento, daria para buscar algo bem agressivo na ponta oposta. Vou ver se a gente acha mais alguma coisa aqui. Cara, lá no final de 2016, né? Aqui, se eu não me engano, teve alguma coisa, ó. Não, mas não teve não. Aqui não tô... Falso rompimento, pelo menos, não houve. Acho que é isso, pessoal. Acho que é isso, tá bom? Qualquer dúvida, coloquem aqui nos comentários. Tá? Eu dei um exemplo aqui perfeito na BRAP. Vários exemplos aqui em tempo real, praticamente, né? Vendo os exemplos junto com vocês. Um exemplo na venda. Em especial, por ser um trade de curto prazo, vocês vão ver mais no swing trade e no intraday, tá? O gráfico de 5 minutos do índice ou dos ativos, né? Vamos dar uma olhada em alguns 5 minutos de ativos aqui, ver se a gente não encontra alguma coisa. Gol da vida. Vamos ver se a gente não acha alguma coisa aqui para exemplificar. Não, né? Ó, dentro exatamente do que a gente colocou aqui não teve, né? Não teve. Vou pegar Ciel. Gráfico feio pra cacete. Não tem liquidez direito, né? O negócio no intraday é o índice, tá? Dólar eu não gosto. Questão pessoal, mas eu não gosto. Então, você já sabe o que é rompimento, você sabe o que é um rompimento ideal e você agora sabe o que é um falso rompimento, tá bom? Dito isso, eu agradeço o seu tempo aqui comigo, aprendendo um pouco sobre análise técnica, sobre operar de maneira profissional, sobre operar de maneira objetiva, sobre operar de maneira sistemática. Lembrando que isso aqui é um modelo, tá? O alvo você vai ajustar de acordo com o seu time frame, de acordo com o seu tempo de acompanhamento de mercado, de acordo com o seu perfil. Quer usar um alvo mais curto, um alvo mais longo? O stop, a mesma coisa. Tá? Você pode colocar o stop na mínima da barra, abaixo do último fundo, você que escolhe. Tá bom? Espero que tenha sido útil. Eu desejo ótimos trades a você. E coloca aqui embaixo, aqui embaixo nos comentários, me diz se você já opera esse tipo de leitura de mercado, tá bom? Forte abraço, até a próxima, até o próximo webinar aqui no canal. Valeu!